Olá, meu nome é Lidiane Stambassi, sou consultora de imagem e estilo e hoje nós vamos começar uma série de 3 vídeos falando sobre um assunto que gera muita dúvida entre as mulheres e as minhas clientes, a dimensão das cores. Hoje eu resolvi mostrar na prática para vocês quais são as dimensões das cores e o que seria isso nessa transformação quando a gente veste uma cor que realmente nos favorece. Quando pensamos em dimensões, pensamos em 3 características que todas as cores têm. Pensamos em temperatura, intensidade e profundidade das cores. A temperatura, a gente vai classificar as cores como quentes e frias. A profundidade, como escuras e claras. E a intensidade, como cores vivas, intensas ou cores suaves, cores mais opacas. Dentro da análise de coloração pessoal, o nosso resultado é todo baseado nessas características. E nas entregas das cartelas, nas respostas que as clientes buscam, eu percebi a dificuldade dessa compreensão que realmente não é fácil para as pessoas que não compreendem, não vivem esse mundo das cores. Então, eu resolvi fazer uma sequência com 3 vídeos. E nesse primeiro eu vou falar sobre a temperatura das cores. Como descobrimos que as cores são frias e são quentes. E eu vou trazer uma pessoa muito especial para mostrar isso para vocês na prática. Então, meninas, essa aqui, para quem não conhece, é a minha irmã, a Lívia. Olá. E eu trouxe ela para poder mostrar para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a temperatura. Qual é a diferença da temperatura quente e da temperatura fria e o que isso interfere diretamente quando usamos peças de cores frias e quentes próximo ao rosto? Bom, hoje eu trouxe aqui como uma referência, na verdade o círculo cromático ele é o nosso melhor instrumento de trabalho quando a gente quer trabalhar com as cores. Então eu trouxe como uma referência para vocês entenderem um pouquinho quando eu digo em temperatura quente e em temperatura fria. Todas as cores que têm a pigmentação amarela, ela vai ser quente. Então, quanto mais próximo ao amarelo, mais a gente vai ter uma gama de cores quentes. Dependendo do verde, quanto mais próximo, verde quente, mais próximo ao amarelo, mais quente ele fica. Então, aqui a gente vai ter os tons dos vermelhos e os tons dos laranjas. Em relação ao azul, o azul é o que vai dar a pigmentação que nós chamamos de fria. Todas as cores que têm o azul na pigmentação, ela se torna uma cor mais fria. Então, olhando dentro do círculo cromático, nós vamos ter verdes mais frios, que são próximos ao azul, e os roxos, fúcsia, lilás, todos esses tons próximos ao azul, são os tons que nós chamamos de frios. Para começar a falar sobre temperatura, eu trouxe 2 cores muito significativas quando a gente quer dizer em cores frias e cores quentes. O dourado é uma cor bem quente e para quem não sabe, a Lívia também é primavera brilhante como eu. Nós já realizamos o teste de coloração e aqui eu vou mostrar para vocês como o quente vai realçar melhor nela, porque a primavera brilhante tem as cores quentes como características, cores puxadas para os tons do amarelo, puxada para os tons dos laranjas, e as cores frias, elas não vão valorizar na mesma proporção que as cores quentes. Vamos lá? Vamos lá, Lívia? Olhando lá na frente, aqui a gente vai ter o dourado, tirando o dourado, o prata. Quando ela está com o dourado, a gente percebe que a pele dela fica toda homogênea, diminui as olheiras e não realça um escuro aqui de baixo. Vai favorecê-la quando ela usar esse dourado mais próximo ao rosto, principalmente em acessórios e em maquiagem. E quando a gente coloca o prata, nitidamente a gente percebe que as manchas, elas realçam mais, a gente percebe que embaixo do queixo fica mais escuro e as olheiras dela também realçam mais. Então, com certeza, ela fica melhor nas cores quentes, provavelmente os acessórios dourados, ok? Agora eu vou mostrar para vocês mais 2 cores também em quente e frias que vão fazer a diferença nela. Agora eu trouxe para vocês a diferença do rosa com o vermelho.
O rosa, geralmente os rosas fúcsia, o pink, eles tendem a ser tons mais frios. Existe rosa quente? Existe. Mas quanto mais a pigmentação azul ela aparecer no rosa, no fúcsia, no pink, mais fria é essa cor. Aqui a gente tem um rosa mais frio, comparada com um vermelho mais quente. Um vermelho bem tradicional, bem vermelho mesmo. Vamos reparar no rosto dela qual vai ser a diferença com o tom frio, sendo que o tom quente vai favorecê-la muito mais, ok? Vamos lá. Aí. O tom vermelho, ele deixou a pele mais homogênea, coloriu a pele dela de uma forma mais uniforme, disfarçando ainda mais as olheiras, as manchas, a mancha mais escura aqui de baixo. Então, a gente tem, dentro da Primavera Brilhante, os tons mais quentes favorecendo do que os tons mais frios. E para finalizar, eu trouxe aqui para vocês verem uma estampa onde tem uma combinação de tons quentes. Um verde mais quente, um laranja mais quente, tons com amarelo na composição. Fazendo uma comparação. Eu vou colocar agora um tecido mais frio, uma estampa com cores mais frias para a gente poder fazer a comparação do quente e do frio. Percebem que o quente vai favorecer o rosto dela, como se tivesse passado uma base, e o frio vai realçar as marcas de expressão, a olheira e as partes onde a gente encontra mais mancha, não favorecendo na mesma proporção que as cores quentes. Olha o fúcsia, que eu já falei anteriormente, e os verdes, a diferença de um verde para o outro, dá para vocês verem um lado do rosto, o outro lado do rosto, a diferença, e os tons dos verdes, como esse lado do rosa e desse verde, são tons mais frios, e esse aqui são os tons mais quentes. Então, quando a gente diz que um tom é quente e um tom é frio, a gente não pode esquecer que tem mais amarelo na composição, um tom quente, e o frio tem mais azul na composição dos tons frios. Para quem é da cartela de primavera, os tons quentes prevalecem, principalmente quem tem a cartela primavera pura. No caso da Primavera Brilhante, que é a Lívia, ela vai ter em primeira característica os tons intensos, que nós vamos falar nos próximos vídeos, e como segunda importante característica, ela associar próximo ao rosto dela os tons quentes. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Livinha, pela companhia nesse dia, né? E nós vamos passar para uma próxima etapa, onde vamos falar sobre a profundidade das cores.